Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Página 341. Antífona, eles não guardaram o pacto feito com Deus. Salmo 77, versículos 9 a 22. Os filhos de Efraim, ainda que destros em estender o arco e atirar, deram as costas no dia da batalha. Eles não guardaram o pacto feito com Deus e não quiseram andar pelo caminho da sua lei.
Antes, pelo contrário, eles se esqueceram dos seus benefícios e das maravilhas que ele fizera diante deles. Ele, à vista dos olhos de seus pais, fez obras maravilhosas na terra do Egito, na planície de Tânis. Ele dividiu o mar e os fez passar por ele, e fechou as águas como dentro de um odre. Ele os conduziu de dia com a nuvem, e toda noite com o fogo que os alumiava. Ele fendeu a pedra no ermo, e lhes deu de beber, como se ali houvessem alguns abismos de água, porque ele fez arrebentar a água da pedra, e a fez correr como em rios, e eles ainda não deixaram de pecar contra ele, e provocaram a ira do Altíssimo num lugar sem água, e eles tentaram a Deus nos seus corações, pedindo-lhe manjares que fossem do seu gosto, e eles falaram mal de Deus, dizendo: acaso poderá Deus preparar-nos mesa no deserto? Uma vez que ele feriu a pedra e correram as águas, e as torrentes inundaram, poderá ele da mesma sorte dar-nos pão, ou preparar-nos mesa para sustentar seu povo? Por isso é que o Senhor, tendo-os ouvido, irritou-se, e acendeu um fogo contra Jacó, e levantou-se a ira contra Israel, por eles não terem dado crédito a Deus e por não terem esperado na sua saudável assistência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles não guardaram o pacto feito com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a humanidade não guardou o pacto feito com o nosso Deus. Quantos e quantos e quantos católicos por aí desregrados, pessoas que simplesmente abandonaram a igreja, mudaram para seitas, desistiram de ser católicos. Quantos batizados nós não temos que são infiéis ao Senhor e não guardaram o voto do batismo, o pacto feito com o Senhor? Muitos. São muitos, meus irmãos, são a grande maioria. E então viraram as costas para Deus, mesmo sabendo todos os milagres, todas as graças, toda a doutrina da Santa Igreja, mesmo sabendo, conhecendo pelo menos um pouco do Evangelho, já seria o suficiente para não se afastar da igreja, foram procurar águas mais assim cômodas, mais confortáveis, águas não tão turbulentas que eles pudessem aproveitar a vida. E estão aí aproveitando a vida, buscando aquilo que eles não podem encontrar, buscando um Deus que seja do jeito que eles querem. Impossível. Nem o demônio é do jeito que eles querem, mas o demônio dubla. O demônio mente. Porque o Senhor, Ele fala a verdade. Ele diz: não é fácil, o caminho é estreito, cruz nas costas, morro acima. Vai iludir ninguém. Agora o demônio não. O demônio monta aquela autoestrada maravilhosa, cheio de luzes, cheio de lojas de conveniência, sem pedágio. Vamos embora. O pedágio está no final. Você não vai pagar nada agora, mas no final você vai pagar tudo e mais alguma coisa no inferno para sempre. É assim que o demônio é, o enganador, o mentiroso. Deus não, Deus fala a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos preparou que não ia ser fácil, que nós íamos ser perseguidos como Ele foi. Não é o servo maior que o Senhor. A gente espera o quê? Servir ao Senhor e ser melhor, não ter problema nenhum na vida, estou tudo bem, eu sou católico, mas não está acontecendo nada. É claro que nós vamos ter problemas, muitos. Primeiro, porque quem não é de Deus odeia quem é de Deus, então começa por aí. Segundo lugar, porque o inferno todo está contra nós, então é claro que você não vai poder ter realmente uma vida sossegada, tranquila, e a nossa felicidade está em servir o Senhor e não em outro lugar, não nas coisas do mundo. Se for para procurar as coisas do mundo, ai de nós, aí não acharemos nada, seremos vazios e no final da vida ainda terminamos sem nada. E o que apresentamos ao Senhor? Só as ilusões, as mentiras, os pecados, o que mais? Nada de bom. E nós então queremos oferecer ao Senhor no final da nossa vida, ou no dia do juízo que vier primeiro, nós queremos oferecer ao Senhor então o nosso coração, repleto de boas obras, repleto de pelo menos grandes intenções e esforços, sacrifícios para a conversão. Pelo menos, mas com grandes progressos nesse sentido também. Para que o Senhor olhe para nós e diga: não, se esforçaram, valeu a pena. Eles se esforçaram, então venha cá do meu lado direito, porque esses aqui se esforçaram. Não é tanto o resultado que conta, é muito mais o esforço. O esforço de você se converter, o esforço de você seguir a palavra do Senhor, custe o que custar, mesmo quando não é confortável. E gente, cá para nós, a palavra do Senhor não é confortável. Pronto, falei, né? A palavra do Senhor não é confortável. Se começar a ser confortável, olha, fala assim: opa, tem alguma coisa errada aqui.
Porque não é confortável. A partir da hora que você está no mundo e vem para o caminho do Senhor, saiu do mundo e veio para o Senhor, dá uma diferença imensa. Depois, com o tempo, você acostuma que é assim mesmo. Aí depois, com o tempo, você vai se habituando e fala, bom, esse aí é o Senhor, o caminho é esse mesmo. A gente vai se baseando nos grandes santos e santas da igreja e vai percebendo que esse é o caminho da conversão e da salvação. E dando glória a Deus a tudo que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins. Então, meus irmãos e minhas irmãs, honremos e guardemos os pactos que nós fizemos com Deus, nossos votos. São vários votos, né? Se você pensar, a pessoa faz o voto do batismo, mas são os padrinhos, eu sei, mas na crisma tem a confirmação, né? Daqueles que são crismados, aqueles que não são ainda serão agora no domingo, com a graça de Deus, muita gente aí para ser crismada, e pronto, fez os votos. Depois, então, quando você vai fazer a primeira comunhão, você renova os votos do batismo. Olha aí, né? E ainda você tem aí, quem é casado tem os votos do casamento. Aqueles que não são, por exemplo, né, religiosos, religiosas, tem o voto também, que é chamado de votos evangélicos. Olha só que terrível quando a gente ouve uma palavra da nossa igreja e começa a imaginar outras coisas, né? Olha a corrupção do mal aí em cima das palavras da igreja. É como a gente falar assim, não, nós somos cristãos. Isso é evangélico, não tem nada a ver. Os primeiros cristãos somos nós, aí 2000 anos antes. Depois apareceu a galera aí, mas antes éramos nós. E quando apareceu a galera aí lá com o Martinho Lutero que começou essa bagunça, ele era o quê? Protestante. Porque ele protestou contra a igreja, então protestante. Certo? Depois viraram crentes, e aí depois, mais modernamente, politicamente correto, evangélicos. O que muitos não são, porque nem o meu não tem aquele um lá que se veste de rabino, deixou a barba crescer, pôr a roupa de rabino. Eu falei, licença, não era evangélico desse jeito? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não viremos as costas para o nosso Deus que nos protege, sabendo todas as maravilhas que o Senhor já fez na história da humanidade e também que fez na nossa vida, sim, na nossa vida. Olha só, uma delas é essa que está acontecendo agora, você está aqui conosco. Você podia estar assistindo tanta porcaria por aí na internet, tanto lixo nas redes bobos de televisão por aí, e você decidiu atender o chamado do Senhor e estar conosco nesse horário rezando. Fazendo o quê? Rezando. Se preparando para descansar. Olha que maravilha. Chamado por Deus para ser igreja doméstica. Chamado por Deus para continuar a Igreja Católica Apostólica Romana na sua casa. Já é uma grande maravilha contra tudo que se podia esperar. Contra tudo que podia assim, se desenrolar. Contra toda expectativa. Olha nós aqui. Olha nós aqui reunidos por nosso Senhor, Ele mesmo em pessoa, reunindo, chamando cada um de nós para ser Paróquia Sagrada Face de Tours, para ser Família Sagrada Face. Então demos graças a Deus, as graças são grandes, não vamos nos esquecer das graças, porque é muito fácil a pessoa reclamar daquilo que não recebeu, mas como é difícil ver o que recebe e agradecer, não é mesmo? Vamos estar mais atentos a isso. Recebemos muitas graças diariamente, não vamos nos perder, senão a gente olha para a nossa vida lá para trás, a gente só vê o quê? Só problema, há algumas alegrias também, a gente vê a nossa vida do ponto de vista humano, nós precisamos ver a nossa vida do ponto de vista do Senhor, reescrever a nossa vida do ponto de vista de Deus. O dia que você conseguir começar a fazer isso, o Senhor dê a graça de você enxergar. Meu irmão, você vai se espantar muito todas as vezes que o Senhor te ajudou e que você nem desconfiava que Ele estava presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A gente que é mais velho é aquela historinha das pegadas na areia, né? A gente que é mais velho. Vamos lá então, leitura da carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. Mas nós outros devemos sempre dar graças a Deus por vós, ó irmãos queridos de Deus, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação, na santificação do Espírito e na fé da verdade, na qual vos chamou também pelo nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que aprendestes, ou de palavra ou por carta nossa. E o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, Pai nosso, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança em sua graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, somos queridos de Deus, somos queridos por Deus.
O Senhor já sabia de nós, Ele ia nos criar, Ele sabia antes de tudo começar e então colocou o nosso nome no livro da vida, apostando em nós, apostando que nós faríamos a nossa parte, a nossa missão. Se assim não fosse, já nem colocava o nome. Tantos aí não têm o nome do livro da vida, porque o Senhor já sabia que éramos perdidos, iam ser os perdidos que iam escolher o mal, então nem perdeu tempo. Mas nós não. Nós temos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, que aparece no livro do Apocalipse. Cuidado, tem um livro da vida por aí que é falso, tem que comprar um livrinho de capa azul lá, senão você não vai ser salvo. Não tem nada a ver, por favor, não se confunda. Por isso que eu falo, cuidado onde você anda, né? Pega um bom livro católico, vai ler, em vez de ficar perdendo tempo na internet, querer as coisas muito mastigadinhas, porque você corre o risco de ver esse tipo de lixo, né? Esse tipo de coisa errada, fake. Livro da vida é o livro da vida que aparece justamente lá nas mãos do Cordeiro. É o livro da vida do Cordeiro do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia que São João Evangelista nos conta. Então você veja, o nosso nome lá está. Nosso nome está lá sem merecimento nosso. Nós somos queridos por Deus e o que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos fiéis. Assim como Ele é fiel a nós, Ele quer que nós sejamos fiéis, que a gente retribua, sejamos bons filhos que fazem a vontade do Pai, mesmo que não entenda, o Pai diz, faça tal coisa, o filho obediente, o bom filho, a boa filha, vai e faz. Por que está fazendo? Porque o meu Pai mandou. Oh, mas perguntou por que ele está querendo? Não, não tem porquê, Ele mandou. Oh, que dificuldade ter filhos assim hoje em dia, não é mesmo? Mas que dificuldade, só que antigamente era assim, a gente não fazia pergunta, a gente ia e fazia, mandava fazer, estamos fazendo. Não ficava por quê. Não tem que mandar um memorando, nem muito menos um tratado explicando por que eu mandei para você fazer X coisa. Mas se a gente ainda assim quiser um tratado, bom, tem as Sagradas Escrituras. Estamos aqui estudando todos os dias o Antigo e o Novo Testamento para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor. É a melhor que tem, não tem outra coisa melhor do que a santa vontade do Senhor sobre nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidemos para sermos fiéis e sermos bons filhos, mas também bons servos. E hoje em dia está perigoso falar bom filho, né? Porque já tem um monte de gente que pensa assim, filho igual herdeiro. Não, calma. É assim, filho no sentido de obediência, de fidelidade a seu pai, defender as coisas do seu pai, levar as coisas do seu pai à frente. Fazer a obra do seu Pai no mundo, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. E não filho no sentido de, bom, já posso sentar embaixo da árvore e descansar, porque a hora que o velho morrer eu sou herdeiro. Isso aí é um absurdo total. Absurdo total. Eu conheço gente que está quebrando a cara, porque achou que o pai e a mãe ia morrer com 40, 50 anos, e a turminha está com 80 e tanto já, e fica lá, firme na paçoca. E o carinha só lá, perdendo tempo, esperando, cozinhando, um dia isso vai ser meu. Daqui a pouco ele morre primeiro, né? Tem uns casos assim, né? Morre primeiro, os pais vão enterrar e o herdeiro já era, né? Então, muito cuidado com tudo isso. Não é nesse sentido do mundo deformado, deturpado de hoje que nós estamos falando, é claro. Nós estamos falando exatamente dos verdadeiros filhos. Aqueles que realmente defendem o Pai, defendem as coisas de Deus, representam ali os interesses do Senhor nessa terra. Somos nós, chamados para ser igreja verdadeira, chamados para levar a verdadeira igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.